Mas eu começo o programa Evidência de hoje falando sobre rejuvenescimento facial. A gente mostra agora quais as técnicas mais utilizadas para você ficar de bem com o seu espelho. Com o aumento da expectativa de vida, uma coisa é certa e inerente a qualquer ser humano: todos iremos envelhecer. Com o avançar da idade, por volta dos 30 a 35 anos, as fibras de colágeno e elastina vão ficando mais flácidas e frouxas, causando os famosos pés de galinha, sulcos marcados, pálpebras caídas, entre tantas outras características que acaba se adquirindo. O contorno facial, ele assim, numa pessoa mais jovem, a gente tem assim, aqui nessa região da bochecha é mais largo e no queixo é um triângulo para baixo. Quando a pessoa vai ficando de 40 para 50 anos, esse triângulo ele começa a inverter. A gente fala que inverte o triângulo. Então, como que fica? Fica assim. Fica a base do triângulo fica aqui, porque vai desabando essa parte, vai ficando caído e aqui vai ficando cada vez mais fino. Tanto é que com a idade mesmo, depois dos 50 anos, até essa parte aqui começa a ficar reabsorvida, mais fina cada vez mais. Então, hoje em dia a gente pode, se fala muito em preenchimentos até dessa área aqui para restaurar o volume da face. Doutora, mas antes da gente falar em tratamento, prevenção, claro, sempre seria o melhor remédio. De que forma a pessoa em casa pode prevenir para evitar com que esse envelhecimento aconteça? Então, a prevenção é basicamente, a gente fala, parece cansativo isso, mas assim, é o não tomar sol. Isso é a principal e quase que a única, né? Os outros fatores, como o cigarro, influencia muito, porque o cigarro vai diminuir a circulação sanguínea, faz vasoconstrição, aparece aqueles vasinhos também na face, que a face fica mais avermelhada. É como se fosse uma falta de oxigenação na pele. Então, isso vai fazer que as fibras fiquem cada vez mais frouxas e em menor número. E outras coisas que, por exemplo, assim, o que eu julgo mais, assim, o fato da pessoa ter insônia, não dormir no horário certo, né? Medicamentos também, dependendo do medicamento, pode acarretar isso. E uma coisa também que é comum hoje em dia é esse culto a muita anorexia, né? Então, as pessoas ficam sem aquele volume da face, principalmente com a idade. Então, não faz tanta diferença uma pessoa jovem você ser muito magra, mas para uma pessoa mais de idade faz mais diferença para ter uma face mais caída, porque falta um preenchimento. Com o avanço da tecnologia, cada vez novos tratamentos surgem no mercado. Soluções para eliminar as marcas do tempo. Na verdade, o que o paciente tem que fazer? Ele tem que se consultar com um médico especialista nisso, que é o dermatologista, né, que trabalha nessa área. E ele tem que fazer uma avaliação pessoal, porque como eu estava falando para você antes, cada paciente vai envelhecer de uma maneira. Para saber a quantidade de rugas e manchas, já existe esse aparelhinho aqui, o Review. Ele tira uma foto mais profunda com luz polarizada. Ele vai denunciar a qualidade da sua pele. De uma forma ampliada, todas as rugas, manchas e acúmulos da idade estarão aparecendo nessa fotografia. São expostos os problemas que já estão instalados e aqueles que ainda não são visíveis a olho nu, mas que estão por vir, ou seja, já estão armazenados na sua pele. Diagnosticado qual é o seu tipo de envelhecimento, é hora de fazer o tratamento adequado. Entre os tratamentos mais utilizados na medicina estética dermatológica para rejuvenescimento facial estão o laser fracionado de CO2, a luz pulsada, os preenchimentos faciais e a toxina botulínica. Saiba agora como funciona cada um deles. O laser fracionado, ele de CO2, a gente usa o Smart Shine, que é uma marca, que é o que é bem consagrado, né? Então, ele serve, o que ele vai fazer? Quando ele é aplicado na pele, ele vai contrair aquela fibra que tá frouxa. Aquela fibra que eu falei que com a idade fica alterada, ela fica frouxa, por isso que não fica esticadinha, ele faz com que ela contraia e ele também faz pela descamação que ele vai causar na pele, que estimule novas fibras. Isso também é estudado e comprovado que ele realmente aumenta a quantidade de fibras, tanto de colágeno como de elastina, e isso tem uma duração de 1 ano e meio a 2, dependendo do paciente.
Então existem várias marcas, a gente usa o Quantum, que é uma luz pulsada que é muito boa, tá? Ele vai ser mais indicado para quê? Para melanoses solares. O que é melanoses solares? Aquelas manchas que aparecem no rosto, na mão, no colo, que isso também compromete muito o envelhecimento, né? E também cada paciente vai precisar, uma pergunta muito comum, quantas sessões eu preciso? Isso não é fixo, tá? 4 sessões, receita de bolo, ou 3 sessões. Depende, tem sardinhas que vão sair com 2 sessões e tem pessoas com mais idade que vão precisar de 3, 4 sessões. Ele não vai servir só para melanoses solares, ele vai tratar aqueles vasinhos que a gente tem, que chamam telangiectasias, que tem pessoas que tem muito, principalmente essas pessoas mais claras que a gente tem aqui em Blumenau. Chegam a ficar até com rosácea e tal, então é muito bom para isso. Melhora também a olheira, a cor da olheira, né? Não a papada, o enrugamento da pálpebra inferior, mas a coloração escura da olheira. E tem ótimos resultados. Existe muito mito ao redor da toxina botulínica, que hoje em dia as pessoas já foi bastante esclarecido, diminuiu o mito, né? Mito que eu falo porque assim, no começo, quando a gente começou a usar o Botox, que foi em 97, 98, tá? As pessoas faziam e a gente tinha muito medo que era uma toxina, que ia ficar paralisado e tal. Não fica paralisado, gente. Fica assim, você vai mexer menos aquela região. Então, assim, por exemplo, a gente usa na testa para essas rugas aqui da glabela, que é aquela ruga de brava, e para os pés de galinha. Então, você vai ficar sem rugas, mas o teu olho vai continuar mexendo, a tua sobrancelha vai continuar mexendo. Isso tudo tem técnicas, é a maneira que a gente aplica para que levante um pouco a sobrancelha quando a pessoa continua falando e levantando. Então, não precisa ficar com medo que vai ter um aspecto congelado da face. Então, o preenchimento também evoluiu muito, é super interessante hoje, até pela gama de produtos que existem. Então, antigamente, para o pessoal que está assistindo ter uma ideia, a gente tinha um tipo de produto só, de uma grossura, vamos supor, tá? Hoje em dia, a gente tem, assim, 15 produtos que a gente pode usar para cada região. Então, por exemplo, pessoas que têm um sulco mais grosso, eu preciso de volume maior, de um produto mais denso, então eu tenho. Tá? Tem um produto bem mais denso que eu posso até aumentar um pouco o queixo de pessoas que têm o queixo assim afundado. Eu posso colocar na maxila anterior também, porque, por exemplo, com aquilo que eu falei no começo, que com a idade, com fazer muito dieta, as pessoas estão sem bochecha, então fica a face. A gente fala que é o volume da face. Então, às vezes a pessoa acha, eu tô enrugada, eu tô isso, eu tô aquilo, o que eu preciso fazer? Então, aí o médico vai avaliar e vai ver que é o volume, forma até um sulco aqui caído e outro sulco aqui. Então, com o preenchimento a gente melhora esse sulco e melhora aqui. Sem ficar, que é uma coisa que todo mundo tem medo também, com aquele ar que antigamente colocava muito assim e ficava puxado assim para cima. Então, hoje em dia, com essas técnicas novas, com esses produtos novos, os pacientes podem começar a perder o medo, tanto no lábio, que eles têm muito medo que vai ficar muito grande e tal. Isso tudo depende da técnica e do volume que foi injetado. Envelhecimento da face é cruel. Muitas vezes acaba deixando a aparência com uma idade muito mais avançada. É por isso que cada vez novos tratamentos surgem no mercado. Alternativas para deixar a pele sempre jovem. Eu dou uma dica, para as pessoas, é que as pessoas têm que começar mesmo assim, procurar o dermatologista o quanto antes, Então, hoje em dia, a gente tem condições de, com 30, 35, fazer uma prevenção, fazer um peeling leve nessa fase, ou um laser leve. Mas mesmo também, para as pessoas que já têm mais idade, que não tiveram essa oportunidade, porque antigamente não existia, aí elas vão precisar de mais sessões, de mais técnicas todas juntas. Mas também tem tratamento.